Algumas pessoas podem dizer assim, mas é porque ela teve que fazer isso, ela foi obrigada porque os pais não faziam. Ok, em situações de desespero, a gente aprende habilidades que a gente achou que a gente nunca ia aprender. E até antes quem ensinou pra ela que ela precisava lavar a louça? Exatamente. Se os pais nunca lavaram. Exatamente. A gente não nasce sabendo que a gente tem que lavar a louça. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme novo que nos surpreendeu até, né? Que é o filme Uma Família Extraordinária. Então o filme conta a história de uma família que os dois pais têm um nível de deficiência intelectual. A mãe já nasceu com essa deficiência e o pai ele adquiriu ao longo da vida por conta de uma lesão após um acidente. Na infância, né? Na infância, exatamente. E aí eles têm uma filha. Em nenhum momento a deficiência intelectual é falada no filme. Mencionada. Né? Assim, enquanto deficiência intelectual. Quanto um diagnóstico, Isso, tá tudo meio assim, ele era assim, ficou assado, ela tem umas dificuldadezinhas, e esse começa a ser o grande problema. Acho que talvez assim, o problema principal do filme é que eles não, principalmente o pai, né, da personagem central, o homem que lesionou o cérebro lá e passou a ter uma deficiência intelectual, ele não se entende deficiente. E ele não permite que ninguém diga que a esposa é. Inclusive, em algum momento, a filha, que é a personagem central, consegue um benefício para a mãe e ele faz com que ela perca o benefício porque ele não acha que ela tem deficiência. Sim. Então, acho que isso já é um problema muito grande, porque eles tocam a vida como se não fossem deficientes, sendo deficientes. E, assim, pessoas com deficiência podem fazer muitas coisas. Sim. Mesmo com deficiência intelectual. Podem trabalhar, podem tocar a própria vida. Mas não saber que possui uma deficiência as coloca em risco. Exatamente. Como a própria mãe da menina é presa porque ela está sendo ludibriada pelos adolescentes para comprar bebida. Então, ela foi presa porque ela não tem a compreensão de que ela é uma pessoa com deficiência e ela não tinha como provar que ela era uma pessoa com deficiência para, então, para que a pessoa ali da loja de conveniência, né, entendesse que ela estava sendo enganada, que ela era vítima e não como é que eles chamam? Revendedora de bebida, sei lá, eles falaram desse jeito. Vendendo bebida para menores. Isso. Então, assim, por isso que é importante que as pessoas com deficiência tenham noção das próprias dificuldades, dos próprios diagnósticos, para que elas não se coloquem em risco, né, o próprio benefício que ela deixa de ter, o trabalho que ela... Enfim, sabe-se lá como ela é. É difícil manter um trabalho, fazer o que precisa ser feito no trabalho. Então, direto ele é mandado embora. Ela não consegue ficar num trabalho muito tempo. Então, o benefício ele vem pra ajudar nisso. Não é porque ela não quer trabalhar, é porque ela não consegue. E ainda que ela que ela conseguisse trabalhar, né? Entender que, assim... Existem limitações. Talvez ela mantivesse mais tempo nos próprios empregos. Sim. E ela não é mantida nos empregos, tá sempre perdendo emprego. Isso vai gerando algum prejuízo, né? É que no filme ela tá sempre muito alheia, parece que ela nunca se importa com nada, mas na vida real, uma pessoa com deficiência intelectual, ela consegue sim perceber esse tipo de coisa. Ela consegue sim identificar quando ela tá sendo maltratada. Ela consegue sim se sentir rejeitada. No filme ela tá muito alheia a isso, mas na vida real não. Então, ter noção disso a protege dessas situações também. Sim. Né? Então, o filme já começa com o ponto central esse problema. As famílias, no começo do filme, né? Quando eles começam a namorar, elas têm uma discussão, os quatro pais, né? Depois a voz da menina. E aí até a mãe dele sugere fazer uma laqueadura, e a mãe dela fica, não, de jeito algum, não podemos fazer isso. Eu acho que é, sim, um tema a ser colocado na mesa, né? Porque, tal como no filme, algumas pessoas com deficiência intelectual, elas não vão ter como fornecer cuidados básicos para uma criança. Sim.
Então, às vezes isso precisa ser assim colocado na mesa, isso precisa ser pensado, isso precisa ser discutido. Não acho que necessariamente uma conversa em que as pessoas com deficiência não estejam participando, como foi ali na família, né? E nem como uma punição, como a avó paterna, né? Coloca como, ai, é sua filha, não sei o quê. Não é isso. Mas métodos contraceptivos são importantes. Muitas famílias de pessoas com deficiência intelectual negligenciam a conversa sobre sexo, como se essas pessoas não fossem... Exato, não tivessem hormônios, não tivessem interesse sexual. Então, a conversa sobre métodos contraceptivos é fundamental com pessoas com deficiência intelectual. Porque, sim, elas vão ter interesses sexuais, elas vão ter interesses amorosos. E elas precisam saber o que fazer para se proteger. Sim. Para não serem vítimas, inclusive, de possíveis abusadores, né? De pessoas com má intenção. Então, há sim que se conversar sobre esse tipo de assunto. Exatamente. E, assim, a gente tá falando de deficiência intelectual... vamos pensar nesse caso, né, do sexo. A gente tem pessoas que não têm deficiência nenhuma já se colocam em situações de risco nesse sentido. Imagina uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de controle inibitório, que tem dificuldade de diferenciar justamente de identificar essa pessoa aqui, ela tá me tratando de uma forma legal, ela tá sendo legal comigo, mas tá sendo legal comigo por quê? Como? Né? Se a gente, às vezes, tem esse tipo de dificuldade de identificar quem é uma pessoa que tá querendo o nosso bem, uma pessoa que não tá querendo o nosso bem, imagina alguém que não tem tanto essa habilidade desenvolvida. Sim. Né? Então, a gente tá falando de pessoas que têm déficits em habilidades cognitivas, em habilidades para fazer as coisas do dia a dia, para... Sim. Qualquer coisa ali de necessidade básica. E aí, acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente também fala de níveis, né? Então, existem de níveis de comprometimento. Então, tem o leve, tem o moderado, tem o grave. No filme, a gente consegue perceber que o pai, ele tem menos impacto, né, comprometimentos das tarefas do cotidiano, enfim, da forma de se expressar, das questões intelectuais, do que a mãe. Então, ela estaria ali para um moderado, muito provavelmente, e ele para um leve. Então, há sim essa diferença. Eles não são iguais, eles têm dificuldades diferentes, e isso, de fato, na realidade, condiz. Né? Exatamente. E aí, a gente estava conversando, né, que antes de começar a gravar, e a gente estava comentando como que na vida real, muito provavelmente a menina, a Bia, né? Bia, sei lá. Bia. Bia, porque é de Bambi? Ela não teria muito... É Bi. Bi. É Bambi. Bi. Então, a Bi, ela não teria... Já começa com o nome da menina a ser Bambi. Pois é. Porque era o personagem preferido da mãe dela do filme, sabe? E ninguém falou nada. Exato. Ninguém faltou falar isso. Todos os adultos envolvidos, ninguém de fato coloca as pessoas, sabe assim, limites. Exatamente. Eles querem morar sozinhos, vão morar sozinhos. Como assim, gente? Vai cuidar da criança sozinho? Vai cuidar da criança sozinho. Aí quando a menina vai lá morar com os tios, a mãe denuncia. E legal, é isso mesmo. A gente não presta atenção na menina, a mãe denunciou, vamos acatar essa denúncia. E assim, eles não, principalmente a mãe, em função da deficiência intelectual, não tem plena capacidade de tomar algumas decisões. Não tem, porque é uma pessoa com deficiência intelectual. Inclusive, eu lembrei disso agora, no filme eles colocam como se ela fosse viciada em cassino. Mas assim, não é. Não, claramente ela só não tem controle limite, isso aqui é legal, tem muito estímulo, é interessante, eu vou ficar aqui, entendeu? Porque não tem como, eu não penso nas consequências. É uma comparação ruim, mas eu acho que pro vídeo faz sentido. Ela funciona como uma criança. Então, crianças gostam de maquininhas. E ela fica lá na maquininha, né? Então, é mais um problema em relação a ela não saber o diagnóstico dela, não ter um diagnóstico formal. Porque ela tá se colocando em situação de risco. A menina trabalhou lá um verão inteiro e ela perdeu, sei lá, $300 que a menina tinha juntado. Outra situação de risco que acaba sendo... que ela se coloca porque ela não tem... capacidade intelectual para tomar algumas decisões. E os adultos que deveriam ser responsáveis por isso
também não fizeram nada, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai precisar de um tutor, de alguém que responda por ela juridicamente, de alguém que a oriente, de alguém que cuide dela para situações de necessidades básicas. Algumas pessoas até conseguem morar sozinha? Conseguem, né? Mas precisam de suporte. Não é, vou viver do outro lado do país e pronto, acabou. Não, né? Elas precisam de suporte. Então, não dá para ter autonomia sem suporte, especialmente para qualquer pessoa com deficiência, especialmente a deficiência intelectual. Então, é uma utopia achar que dá para ter 100% de autonomia. Não dá. Isso causa prejuízos. Ponto. Inegociável. Exatamente. Mas vai lá, vamos falar da menina. E não é questão de preconceito. Não, é realidade. Exatamente. É fato, tá? Então, e aí tem a menina. Então, a gente não acha que a menina teria se tornado quem ela se tornou na vida real. Sim. Porque, primeiro que ela sai da casa dos avós pra morar só com os pais quando ela ainda é bebezinha. E aí, pra eles conseguirem trabalhar, pra eles conseguirem se virar dentro das possibilidades, eles deixam ela com... Acho que não entendi se é num asilo, eu não entendi direito onde que eles vão morar. Não sei se é uma comunidade terapêutica, porque eles falam, existem pessoas iguais a nós, mas assim, iguais a nós como, né? Então, eu não sei onde era, mas sei que eles deixam a bebezinha com umas senhorinhas, com umas pessoas assim. Então, tudo bem, a gente até pode argumentar que ela pode ter sido estimulada ali por essas pessoas, cuidada por essas pessoas. Mas logo depois eles vão morar, acho que no carro deles, e depois vão morar numa casa, só os 3. E ela ainda é pequena, ainda é uma criança pequena. Só que eles colocam ela depois como uma adolescente 100% funcional, uma adolescente que cuida deles, totalmente 100% responsável, que tem totalmente noção, sabe, de tudo, sabe fazer tudo sozinha. E aí, tudo bem. Algumas pessoas podem dizer assim, mas é porque ela teve que fazer isso, ela foi obrigada, porque os pais não faziam. Ok, em situações de desespero, a gente aprende habilidades que a gente achou que a gente nunca ia aprender. E até antes. Quem ensinou pra ela que ela precisava lavar a louça? Exatamente. Se os pais nunca lavaram. Exatamente. A gente não nasce sabendo que a gente tem que lavar a louça. Lavar o banheiro. Exato. Não deixar... Comer saudável. Exato. Todas essas coisas, elas são aprendidas. E como que ela aprendeu? Que se os pais dela não faziam... Exatamente. Ela não parecia ter muito contato com a família materna. Não. A família paterna também é uma bagunça. Então, assim, quem ensinou essa menina? Exatamente. Então, só podemos supor que foram os velhinhos. Mas até que ponto, até que nível, não sabemos. Com 3 anos, ela não tem como aprender a lavar louça. Pois é. Né? Fora toda a questão genética. Porque a mãe dela nasceu com deficiência intelectual. Então, existe um componente genético. Sim. E aí... Pode ser que ela nascesse também com deficiência intelectual. Não é 100% certo, ok. Mas... aumenta as chances. Colocam no filme como se ela fosse super, hiper, mega, assim, inteligente. Você pode ir pra qualquer faculdade, né? Então... Só que o comprometimento, ele poderia ter vindo tanto pela genética como... E aí, muito mais provavelmente, pela falta de estimulação. Sabe? Então, ela ser uma adulta... Uma adulta não, uma jovem... 100% funcional e consciente do jeito que ela é esquisito. É forçado. Que ela aprendeu com quem? Né? Então, na vida real, a gente precisaria de outras pessoas tutoriando essa menina, ensinando pra ela as coisas. Inclusive, tem a cena do cachorro, em que ela fala pra assistente social que ela não pode ficar com o cachorro porque ela não conseguiria cuidar do cachorro e dos pais. E nisso ela é jovenzinha. Sim. Né? Sim, sei lá, 13 anos? Talvez menos. Talvez menos. E uma menina... pensando que ela tá com... Era 10 anos, não é? Que ele queria ensinar ela pra dirigir? Foi, 10 anos. 10 anos, ela tinha 10 anos de idade. E assim, e é isso, né? Ele achou... sobre colocar em risco. Ele achou que uma menina de 10 anos podia aprender a dirigir. E, obviamente, ela causa um acidente. Óbvio. Né? E ela ter consciência de que ela não tem como cuidar do cachorro e dos pais aos 10 anos de idade não é normal nem pra uma criança de 10 anos típica. De uma família típica. Imagina uma criança sem estimulação. Então, assim, são muitas cenas, são muitos detalhes que a gente até consegue entender um pouco a forçação ali. Eles dizem que é baseado em fatos reais. Eu não sei até que ponto é realmente baseado e até onde que vem a ficção. Sim. E até que ponto a família dos bases reais, de fato, a família estendida não participou do cuidado da menina. Porque se a família estendida participa, as avós, aí beleza.
Tá tudo tranquilo, porque tá todo mundo fazendo seu papel ali, ela tá sendo auxiliada por outras pessoas, beleza. Exatamente. Mas no filme, do jeito que Pois é. muito difícil. Indo um pouco mais além, a gente não sabe nem dizer assim, se problemas de saúde física, Sim. problemas por falta de higiene, por exemplo, adequada, porque os pais, a mãe principalmente, não é capaz de cuidar dela mesma. Quem arruma a mãe de manhã pra trabalhar é ela. A mãe sabe nem prender o próprio cabelo. Não sabe? Como é que essa menina aprendeu a fazer tudo isso? E o pai também Não fica muito longe. não. Eu acho que assim, o filme, ele não traz uma reflexão que é importante, porque muita coisa, a maior parte dos nossos comportamentos, eles são aprendidos. A gente não nasce com eles de fábrica. E aí as pessoas acham que a gente vai aprender, e até é uma coisa muito errada na educação de crianças. As pessoas acham que as crianças têm que saber fazer as coisas sem nunca terem ensinado pra elas. E o filme reforça essa ideia de que, essa menina aprendeu tudo sozinha. Como? Impossível! Dar autonomia não é deixar a criança fazer sozinha, é Exato. ensinar e dar a oportunidade de ela treinar. Exato. Com auxílio no início e Sem o auxílio auxílio vai depois. diminuindo. Não é que não parece ter sido o caso dela com nada. Exato. Fazer dever de casa. Essa menina nunca teria feito dever de casa na vida dela. Não teria, Quem desculpa. botou ela na escola? Não, enfim. Como que ela é matriculada na escola? O diretor da escola não O sabe que os pais diretor dela da- são deficientes intelectuais. Aí ele fica dizendo, você tem que parar de cuidar deles, eles vão se virar. Não vão! Não vão se virar. Sozinhos eles não vão, eles também não têm essa autonomia, sabe? Então assim, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. O filme é bom, é legal, vale assistir, mas Só quando a gente traduz pra realidade não faz o menor sentido. não faz sentido. Então, a gente não tá falando mal do filme em si, é legalzinho de assistir. Mas não dá pra usar ele como base pra entender a realidade. E aí tem isso, ninguém entende ela. Ninguém entende ela, ainda tem isso. Isso é uma questão. Os tios querem ajudar, mas não querem oferecer suporte pra ela. Querem trazer ela pra vida deles. E que não é muito realista também. Sim, que ela tem, né, amor pelo pai e pela mãe. Exatamente. A gente não precisa também tirar essas pessoas do seu próprio convívio, né? Exato. Não faz sentido. Os avós, o avô materno, Foi-se embora. dane-se, não quer saber de nada. Aí deu um carro pra ela. Enfim, a avó materna no início parece que vai ser muito ativa, vai ser muito participativa, do nada também não quer mais saber. Exato. Não sei o que acontece. Os avós paternos eu nunca esperei nada. Porque o avô paterno não aparece, não né? existe. Só aparece a avó. Mas a avó Depois a paterna gente vai também- ouvindo de que quem é esse avô que também não... Pois é. E no final do filme a gente descobre que a avó paterna nega realmente a deficiência do filho, Exato. porque ela não quer lidar com a frustração de que o filho dela nunca se tornou aquilo que ele poderia ter se tornado, Sim. já que a deficiência ele foi adquirida ao longo da vida. Uhum. Então, e aí ninguém se esforça pra estar com essa menina, pra dar suporte pra essa menina, pra estimular a menina, pra nada. Ela Pra entender como ela vive. Pra entender. E aí o diretor da escola não deixa. Joga uma cobrança em cima dela. Deixa, você tem que pensar em você. Só que assim, num contexto desse, como que você vai pensar em você? Você vai deixar seus pais Passarem fome? passarem dificuldades? Não, eles não são capazes de cuidar deles mesmos. Uhum. Aí tem aquela cena, a cena do final me irritou. Quando ela volta do hospital e a casa está limpíssima. Gente, Não ia. não ia. A não ser que Vamos alguém tenha trabalhar. ido lá fazer. Exato, vamos trabalhar com a realidade, né? Mas pessoas com deficiência intelectual não conseguem arrumar casa? Conseguem. Bom, a depender do nível de deficiência, Dependendo né? do nível. Tem algumas atividades de vida diária que eles não conseguem fazer. Mas beleza, ainda que a gente pensasse que os dois são plenamente capazes de arrumar casa. Não é fácil assim. Eles nunca fizeram. A mãe não sabe prender o próprio cabelo. Ela come biscoito o dia inteiro, se deixar. Exato. Então é óbvio que essa pessoa... acho que faltou falar uma coisa, né? Quando a gente tá falando de deficiência intelectual, a gente tá falando de um QI abaixo em valor X e comprometimento em atividades de vida diária. O comprometimento em atividade de vida diária, ele é necessidade pro diagnóstico, sabe? Então não dá pra gente pensar em alguém com
deficiência intelectual que consiga fazer absolutamente todas as atividades da vida diária. Essa pessoa não tem deficiência intelectual. Sim. Que claramente é o que eles têm no filme. Então, não é, de novo, assim, precisa ficar muito claro, não é preconceito, é realidade, é condição do diagnóstico. Né? Você tem lá, tem a CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, quando a gente está investigando deficiência intelectual, a gente vai ver em várias áreas como aquela pessoa funciona. E ela precisa ter comprometimento, porque é isso que adequa, que dá o diagnóstico, sabe? E é óbvio que aquelas duas pessoas que passaram a vida inteira da menina não conseguindo limpar uma casa, não iam limpar num momento de desespero, com a mãe dizendo: ai, eu tava muito preocupada com você, mas aí eu imaginei que você tava dormindo e que um dia você ia acordar, e mais preocupada que o balãozinho furou do que a filha estar doente, porque é isso que é o comprometimento intelectual, sabe? E aí eles iam aparecer com a casa limpa? Não faz o menor sentido. Não. E aí tem gente que fala, né, ai, hoje em dia é chuva de diagnóstico, ai, não vamos rotular. Gente, não é chuva de diagnóstico, não é rotular. É você dar uma oportunidade da pessoa ser tratada da forma adequada, ser estimulada da forma adequada e poder sim viver a melhor vida que ela pode viver, mas entendendo suas próprias limitações. Sim. É igual uma pessoa idosa, vamos fazer uma comparação também que pode não ser a melhor. Uma pessoa idosa que já está começando a ter limitações motoras. É uma pessoa que talvez não possa mais morar sozinha. Mas não é porque não pode, porque estamos proibindo, porque é preconceito com a idade. Não é preconceito com a idade. Ela não pode mais morar sozinha porque ela tem limitações motoras. Sim. Ela não consegue mais cuidar dela mesma, da própria casa. Uma pessoa idosa que começa a ter esquecimentos. Ela pode botar fogo na casa deixando alguma panela no fogão. Pode deixar o gás ligado e aí a gente vai achar isso legal. Ah, não, só pra gente... Não, gente, tem que fornecer suporte. Tem que fornecer cuidado. Não quer dizer que essa pessoa se tornou incapaz. Ah, ela não pode fazer nada. Não. Ela pode, desde que ela não se coloque em risco. E não quem vai assegurar outros. isso? Outra pessoa que não esteja na mesma condição. Essa ideia de pensar em autonomia 100%, ela não é realista, ela não é cuidadosa e ela não é justa, porque ela coloca pessoas em risco. Sim. Pessoas que claramente não têm 100% da sua autonomia. Sim. A gente que não tem nenhuma deficiência, ou que não tem um quadro, né, não é idoso, nada disso, a gente precisa de ajuda. A gente não pode ser 100% independente em nada. Então, por que pessoas que têm um comprometimento maior precisam de 100% de autonomia? Isso não faz o menor sentido. Sim. Né? Inclusive, o namorado dela fala pra ela no filme que pedir ajuda não significa ser incapaz. Pedir ajuda, né? Aceitar ajuda é só você dividir um pouquinho do peso, da carga e poder fazer tudo do melhor jeito. Porque Exato. se você pega tudo pra fazer sozinha, você não vai dar conta de tudo, porque é impossível. Não é Exato. humanamente possível. Exatamente. Então, a gente precisa lembrar, somos seres sociais, somos seres que vivem em grupo, dependemos sim de outras pessoas. E existem pessoas sim que vão depender mais do que outras. Sim. Por algum tipo de comprometimento. Igual criança. É a mesma lógica, pra deixar a criança se virar sozinha. Não tem o menor cabimento. Criança precisa de suporte, né? Adolescente precisa de suporte. Menos que uma criança, mas precisa de suporte. Né? Mais que um adulto. Então é isso. O filme é legal. Parece que a gente não gostou. Eu gostei, o filme é levinho. Ele é legal. Só não tá conectado com a realidade. É isso. Então, se você pensa alguma coisa diferente, ou se você concorda com a gente, bota aqui nos comentários, deixa sua curtida, compartilha com quem você acha que vai gostar do tema de hoje. E semana que vem tem mais vídeo. Até!